A liga aqui, a gente tem 2 divisões. A primeira e a segunda divisão, cada divisão com 10 equipes. E são disputadas em 4 turnos. Então 4 turnos. Peraí. Porque são 10 equipes, então tu joga 9 jogos. Porque tu joga contra 9 equipes, né? Sim. Só que tu joga contra todas as equipes em casa e fora. E de volta. Em casa e fora. Então joga contra todas as equipes 4 vezes. Que totalizam 36 rodadas. Então são 4 turnos. Isso aí é pra bater com o calendário dos outros países, né? Não é nem bater com o calendário dos países, porque aqui o futebol começa... por exemplo, essa temporada vai começar agora no meio de fevereiro, os jogos, e termina em outubro. É o campeonato irlandês e a FA Cup é sempre, geralmente, ou na última semana de outubro ou na primeira semana de novembro, que é quando encerra. Pera aí, rapidinho, só pra eu entender. Então, o campeonato irlandês é como se fosse o campeonato brasileiro, a liga, que é o ida e volta e de volta. O campeonato brasileiro e a Premier League, por exemplo, o campeonato inglês, eles têm no total 38 rodadas. Sim. 36, não é? Não, 38. Eles têm 20 times, ou seja, tu joga contra 19. Sim. Só que joga em casa e fora. 19 mais 19, as 38 rodadas. Aqui são 10 times, são 10 times a menos. Então tu joga contra 9, é uma matemática louca. Mas enfim, eles compensam pra preencher, pra te ter o mesmo número de jogos de outras ligas, né? Entendi. Para o atleta não ficar parado também, né? Porque tem muito atleta, inclusive, que quando acaba o campeonato para de receber, né? Eu queria saber, os atletas que assim no GAA, no hurling, nas paradas, não recebem nada. Eles são amadores, né? Tipo, eles não recebem a grana. E aí, como é que é? Não, no futebol irlandês eles recebem. Hoje, no futebol irlandês, se não todos, boa parte dos clubes, tanto da primeira e da segunda divisão, já tem contrato permanente de 1 ano, pelo menos. Tem clubes que já tem contratos longos de 2, 3 anos. Mas a grande maioria ainda é 1 ano. Em alguns, nem isso eles têm. Eles têm ali o contrato mais ou menos igual às divisões inferiores do Brasil, né? Acabou o campeonato, você parou de receber. Mas esses clubes são rentáveis mesmo? São rentáveis? Eu posso dar um exemplo do Shamrock Rovers, por exemplo, que é o clube, até por eu fazer um trabalho voluntário ali com eles, eu tenho um pouco mais de informação. Por exemplo, é um clube que é o maior clube da Irlanda. Em 2019, eles tiveram um balanço, assim, de ganhos, menos de 3 milhões de euros dentro de um ano. E aí eles conseguiram fazer a máquina funcionar. Jogadores receberam salários, pagaram todas as contas. Teve um lucro ali de 300, 400 mil euros ali. Então isso até... Porque no Brasil os clubes ganham uma grana, mas é tudo meio que público, né? Meio que é uma parada meio esquisita. É que no Brasil tu tem a receita do sócio, tem receita da televisão. Que não tem aqui, não existe. Agora existe porque eles têm um serviço de streaming, né? Que transmite os jogos. Mas eles não recebem, por exemplo, da RTE. A RTE, quando faz transmissão de jogo, não paga nada pra eles. A não ser que seja torneio europeu. A nível, por exemplo, a Europa League, Champions League, quando tem a fase de playoffs, né? Porque aí eles são obrigados a comprar e repassar um valor para os clubes envolvidos. Não, mas mesmo se o clube não estiver participando desses campeonatos? Não, aí eles transmitem os jogos dos clubes irlandeses. Entendi. Aí quando, por exemplo, em 2019, 2020, o Milan veio jogar aqui contra o Shamrock Rovers. A RTE comprou os direitos daquela partida e também tinha que repassar um valor tanto para o Milan quanto para o Shamrock Rovers fazer transmissão. É como se fosse um direito de imagem para poder transmitir os jogos. E aí é dividido igualitário entre o Milan e o Shamrock Rovers? É 50-50. Cara, mas aqui os clubes, como eles são pequenos demais, eles fazem de tudo para sobreviver, né? Então eles têm essa renda dos jogos, eles têm os sócios. Aqui eles fazem muito a venda da temporada. Então, por exemplo, assim, o ingresso do jogo é 15 euros, 20 euros, mas tem uma promoção aí que se tu pagar 300 euros, tu pode ir em todos os jogos da Liga Irlandesa no ano. Sim. E tu vê muito agora, que eu acho até engraçado, parece coisa de comunidade, de interior lá no Brasil, que os clubes aqui fazem, principalmente no final do ano, eles fazem aquelas ações, tipo uma rifa, sabe? De Natal. É 20 euros o número.
e o vencedor ganha, sei lá, 5 mil euros, 2 mil euros de premiação, sabe? Eles fazem muitas essas ações aí, até clubes grandes. Sim. Os caras fazem essas ações, onde eles podem conseguir uma grana, eles fazem. No dia do jogo tem ali os trailers vendendo camisa, cachecol, tudo que é coisa ali, os caras vendem. Provavelmente o carinha a barraquinha de cachorro-quente lá também vai pagar alguma coisa. Aqui também tem, normalmente nos estádios aí tem os pubs, coisa assim, o lugar para comprar bebida também, tudo que os caras podem ganhar, eles ganham, né? Eu diria que a maior receita dos clubes aqui vem justamente dos sócios. Quando você compra tanto o ticket da temporada, né, que é esse valor a mais que você paga, ou como se fosse sócio torcedor deles aqui. Essa é a maior receita de muitos clubes daqui. Eu acho que é tipo assim, porque a cultura dos caras aqui, por exemplo, o filho deles deve jogar num time assim, sei lá, quando é criança, né, vai, por exemplo, do rugby. Porque eu tô lembrando aqui, porque eu fui para um jogo de rugby que um colega do trabalho era sócio desse time, aí falou, eu tô aqui com 4 ingressos, alguém quer, né? Perguntou lá no trabalho, aí eu falei, vou ver lá, de graça, né? Como é que é. E aí quando cheguei, todo mundo era... Bom, todo mundo. A maioria das pessoas que estavam ali eram sócios do time. Sim. Aí vai ver porque o filho joga numa escolinha desse time, aí eu acho que os pais acabam, né, patrocinando e tal. Deve ser cultural mesmo da galera. Os clubes aqui da Irlanda, de futebol pelo menos, eles têm várias ações dentro da comunidade. Então é normal você ter esse tipo de ação. Por exemplo, tem os clubes aqui que eles têm parcerias com clubes amadores, assim, de base, mas que eles dão os ingressos para o pessoal assistir jogo, por exemplo. Ou às vezes eles fazem as rifas, algumas promoções para arrecadar fundos para esses clubes também, para ajudá-los, assim, é uma troca de favores ali, porque se o clube, se tiver alguém ali na base que joga bem, o clube grande, assim, aqui da Irlanda, pode pegar o jogador direto ali e tudo mais. É uma oportunidade também para dar espaço para a molecada começar a treinar, né? Esses jogadores... Eu acho que teve Robbie Keane. Como é? Qual é o jogador top da... Qual é o Pelé da Irlanda? Robbie Keane é o deus, né? Aqui tem o Robbie Keane, o Roy Keane, o Duff, né? Que são jogadores... Damien Duff. Jogaram muito tempo na Inglaterra, né? A seleção... a seleção irlandesa teve essa fase com esses jogadores mais conhecidos ali em 98, quando jogou a Copa da França, 2002... 98 eles jogaram 2002. Então era essa geração aí, que foi a melhor geração, né, do futebol irlandês. Porque fora isso, tipo, a seleção da Irlanda não é uma seleção, por exemplo, que vai à Copa, que vai à Eurocopa, não, sabe? Não, teve uma parada aí de que a Irlanda foi roubada, que teve gol de contra o Henry. Foi em 2006, se não me engano. Foi para 2006. Foi 2006? Foi tanto tempo assim. Como é que eu sei disso, senhor? Eu nem estava em 2006. A gente acaba vendo aí uns comerciais, algumas coisas aí na internet. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.